Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem vê. Então, mais uma vez, a gente está aqui, né? Eu espero que hoje o assunto seja bem interessante para todos os que vão nos escutar. Então, hoje a gente vai falar nas diferenças das religiões, né? E vai falar em algumas específicas. Vou falar com o meu colega Carlos, que tem mais, como é que eu poderia te dizer, Carlos? Tem mais... Levemente. Entende mais sobre alguns assuntos. Um pouquinho, né? só um pouquinho a mais. Eu não li, nunca me aprofundei muito em outras religiões, mas o Carlos sempre... É que eu gostei sempre muito de ler, sempre fui muito curioso por isso também. Né? Então tu tem condição de falar mais a respeito. Espero poder tem ajudar. Mais propriedade. Então, meu nome é Carlina, sou psicóloga e estou aqui, psicóloga com cunho espiritual, e estou aqui para fazer uma entrevista com o meu colega Carlos, para que ele possa explicar para quem queira entender mais a respeito desse assunto. Então, muito obrigado, Carina, pelo convite novamente aí, né, aí no teu canal. Espero que a gente possa juntos transmitir aí para todos esses que vão nos assistir, né? Sim. Um pouquinho de conhecimento só, tá? Quem sabe tirar algumas dúvidas, abrir, quem sabe, algumas portas para um futuro. Então, te agradeço novamente aí, tá? Espero suprir todas as expectativas. As demandas do pessoal. Perfeito, com certeza. Eu acho que é um assunto bastante pertinente, principalmente para essa época, né? A questão da espiritualidade, a gente já reforçou em alguns outros vídeos. Sim. E fora essa pertinência, sim, para que não fique nenhum estigma, né? Porque às vezes as pessoas têm estigma das religiões e que todas elas levam a um único lugar que é Deus. Né? Infelizmente a gente ainda vê muito isso, tá? Não só na mídia, como no nosso dia a dia, a que a gente chama de intolerância religiosa, né? O meu Deus é melhor que o teu Deus, ou a minha religião é melhor que a tua religião, e fazendo com isso que se cria esse pré-conceito em cima das coisas. É isso aí. Isso. Então, para nós começar, Carlos, eu montei uma pergunta aqui do meu roteirinho. No que o Espiritismo se baseia? Na realidade, o Espiritismo, ele assim, ele foi codificado, né, por uma pessoa chamada Allan Kardec. Sim. Tá? Ele também era um médium, né, e ele foi recebendo intuições, né, influências, né, do plano espiritual, e ele codificou através da Bíblia. Ele codificou, claro, que é a intuição dos irmãos do plano espiritual. Ele escreveu um livro. Vou simplificar bem assim para vocês. Ele escreveu um livro, e esse livro, então, ele se baseou em alguns pilares do Espiritismo, que é o que? Amar o próximo. Sim. Como amar a Deus como sendo o próximo, no caso, tá? Tu tem esse discernimento, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Teoricamente, até então, ele não sabia que ia ter uma difusão de casas espíritas, que aconteceu isso. E ele iniciou, ele é o precursor disso aí, apesar de que foi em 1865. Então, olha a quantidade de anos que já se passaram, muito já também se misturou automaticamente com isso. Mas se eu fosse falar hoje, então, do que o Espiritismo é baseado, ele é baseado na caridade, de fazer o bem ao próximo, de poder ajudar, poder divulgar, às vezes, uma palavra amiga através da própria literatura, que é vasta, né? Sim. Nós temos hoje também o nosso grande precursor, que era o Chico Xavier, tá? Que teve aí não sei quantas obras, é uma infinidade de obras, né? E o Divaldo, depois sim, nós temos grandes nomes do Divaldo, Raul Teixeira, enfim, tem grandes nomes, né? Grandes expoentes, mas o Espiritismo, ele tem esse laço, tá? Por isso que chamam-se de kardecistas. Centro Espíritas Kardecistas, que seguem à risca a doutrina do Allan Kardec. O Kardec escreveu, se não me engano, 5, 6 livros, né? Então ele tem o Céu e Inferno, tem a Gênese, se eu não me engano, né? Isso, então ele tem já uma biografia. Então ele se apoia nesses pilares, tá? Depois existe o Espiritismo convencional, tá? Que tem algumas casas que não é que elas não são apoiadas no kardecismo. Elas saem tem a base. Isto, porque a base vai ser sempre a mesma. Sempre a mesma. Mas daí foge um pouquinho, aí é um pouco mais... Quais são as diferenças, Carlos, hoje, por exemplo, as casas de apometria, né? Que diferença é essa do kardecismo com... Porque a gente sabe
né, que a apometria não é compatível com o kardecismo ortodoxo, Sim, né, do Allan Kardec. Não tem dúvida. Quem pratica hoje, quem tem uma casa aberta hoje, que pratica o kardecismo, não tem nada a ver com a apometria. Porque a apometria é uma técnica, ela não tem nada a ver com mediunidade. Uhum. E ela foi criada, na realidade, ela veio da, se eu não me engano, não vou te mentir, ela veio da Costa Rica, é algum país latino, aí entre a América Central e a América do Norte, tá? E aí, quem parece que foi o Dr. José Lacerda de Porto Alegre. Lacerda de Porto Porque Alegre. ele via nas mulheres, Psiquiatra, né? É isso, mas isso aí. Médico ele era médico, tá? Agora não tô lembrado bem. E ele via nas pessoas, principalmente nas mulheres, um tipo de histeria. Sim. Muito parecido até com o Freud na época também, tá? Então, e ele, o que aconteceu? Daí ele pegou essa técnica que existia, que era derivava diferente um pouco da conotação de apometria, e ele implantou. Porque a apometria é toques, né? Pulsos, né? Vai pulsando. Pulsos apométricos. Isso, vai abrindo campos, no caso, e ele viu que a eficácia e o tratamento começou a dar resultado. Então hoje, se tu for ver, todos os centros são centros espíritas. Só vai mudar, na realidade, o trabalho desenvolvido dentro da casa. Certo. Então a apometria, na minha opinião, hoje, ela é bem eficaz, ela vai no âmago da coisa. Sim. E essa diferença, saindo um pouco do nosso roteirinho, mas é importante, né? A gente sabe que sempre uma coisa vem pela outra. Sim, com certeza. Essa diferença da apometria com as casas espíritas do mundo, as casas espíritas de Kardec, né, que são do movimento espírita. Sim, são um grande número. Qual é a diferença, maior, por exemplo, desse atendimento, por exemplo, bem o técnico mesmo, do atendimento? Eu vou hoje numa casa espírita kardecista. Vai ter só o trabalho de desobsessão. Tá. Que é uma desobsessão convencional. Convencional. Tá? Tu entra numa sala, vai ter um orientador, tem 2, 3 médiums ali, beleza, tudo resolvido. Tá. Aí tem atendimento fraterno, tem uma biblioteca, tem um lugar onde se recebe as doações de roupa, de alimentos, porque um centro espírita ele nada mais é que ele também é um núcleo de caridade. Ele tem que se apoiar em alguma coisa, senão não teria propósito para existir, né? Sim. Então ele tem todo um histórico por trás, né? Ele tem um objetivo. Não tem dúvida, muito bem definido. Então, na realidade, hoje um kardecismo ele se resume eu não posso esquecer da palestra. As palestras. Qual é a importância da palestra? A palestra nada mais é que o cartão de entrada de uma casa espírita. Por quê? Porque é através da palestra que começa já a tua reforma íntima. O passe, ele é só um incremento. Porque se tu não mudar aqui dentro, o passe, cara. De quem É. não conhece, Sim. quem vai nos escutar Sim. e diz assim, estou precisando ir, gostei dessa ideia, vou ir na casa. O que é o passe? O passe nada mais é que uma troca fluídica, uma troca de energia. Então tu vai sentar numa cadeira, onde provavelmente tem casas que são assim, vai ter um médium, um grupo de mediúnico atrás e um grupo mediúnico na frente. Tá? Isso das casas de kardecistas, porque mantém o convencional ainda. Tu senta ali, o médium opera através das mãos, né? Porque as mãos são terminais nervosos e tem chakras, então a energia do médium concentrado, não esquecendo, Carolina, que o médium é somente um instrumento, tá? Que ele não é o cara que está resolvendo a vida de ninguém. Não. Por trás dele existe uma energia muito maior, né? Sim. Que está ali operando através dele. Porque a gente precisa desse fluido animal. Então o espírito que está atrás da gente precisa desse fluido animal ainda. Que é o ectoplasma. E isso também para poder chegar também ao seu intento. Entendi. Então esse praticamente é um kardecismo. Passe leva em torno de 5 ou 10 minutos no máximo. Porque geralmente ele é coletivo, ele não é individual. Então são 10, 15, 20 pessoas que vão entrar. Terminou o passe, sempre as casas espíritas elas recorrem à água fluídica, porque é um tratamento, tá? Sim. Onde tu vai tomar dose homeopática de manhã e noite, perfeito, que é todo o complemento. Sim. Mas a palestra é onde tu recebe a verdadeira moral. É a palestra. Que tu vai sair pensando já para ir pra tua casa, e isso vai comentar com um ente querido teu, alguma coisa, e aí tu vai começando a pensar, será? Isso aqui vai começando a mexer aqui dentro.
Então, basicamente na assim, verdade, a palestra, pelo que eu entendo sim. da palestra, é uma iniciação Sim, àquelas pessoas que não leem, sim. não fazem leitura. Também, mas não, Karina, eu concordo Também contigo, mas tem também, trabalho. mas ela também, sim, ela não pega somente essas pessoas pouco instruídas porque querem ser pouco instruídas, não. Sim. Ela abrange a todos porque... Inclusive o cara que está dando a palestra. Quantas vezes eu fui tomar um passe, isso no meu passado, e cheguei isso, tanto é que quando eu palestrava na minha época, eu sempre dizia assim, que às vezes é mais para mim do que para as pessoas. pessoas. Mas isso é a minha maneira de pensar. Porque o assunto... Não, mas eu acho que até, né, que quando tu cria um assunto, tu cria porque tu tá precisando... Tu tá recebendo uma influenciação sobre aquilo que ele tá no item. Então, assim, praticamente é isso que... passou mal. Pessoal, passou mal, ou não se sentiu bem, eles já te chamam, te retiram da sala, ou te deixam na sala, todos os operadores se concentram em ti, até que tu te restabeleça e tu possa ir para casa tranquilamente. E por que a pessoa pode passar mal? Na realidade, por causa da energia, geralmente assim, a energia ela não está bem equalizada, tá? Então tu tá com pouca energia muitas vezes, ou tu tá obsediado. Daí quando é feita essa limpeza em torno do teu campo energético, tu vai retirando os miomas ou certas energias negativas. Então te enfraquece, porque talvez muita dessa energia te abastece também. Da ânsia de vômito, pode dar vontade de chorar, vertigem, pode dar um monte de coisa. Dor de cabeça. E essa coisa de quando tu tá indo pro centro espírita, Carlos, te dá alguma coisa, tu furou o teu pneu, o teu colega não conseguiu passar, o que isso significa? E assim, tudo bem, então não vou hoje, vou a semana que vem. Sim, muito se dá esse tipo de situação, que é bem corriqueira, por sinal, tá? Acontece com a maioria dos médiums, tá? Não só de espiritismo, como de outras vertentes, que é para te desvirtuar, para tu não chegar ao teu trabalho. Então as forças que não querem o teu intento, o teu progresso, te retiram daquele momento. E depois passou, tu fica boa. Começando a estar com dor de cabeça agora, tu tem que ir no teu trabalho. Sim. Tu vai ficar com dor de cabeça até as 7 horas, que é o horário de tu sair. Quando passou 7, 5, 7, 10, a dor de cabeça passa como um passe de mágica. É bem assim que funciona. Então a gente tem que cuidar muito. Por isso que o kardecismo ele tem uma coisa bem legal, que é orai e vigiai. Tá? Eles pregam muito isso. Orai e vigiai. Se reza e se vigia. Porque tu pode receber muita... O mundo ele é energia. Sim. Então, nós estamos recebendo influência todo momento. Direto. Então, pode ser boa ou pode ser ruim. Sim. Aí que tá. Então vai E muito da energia. a boa é aquela que tu tá sempre vigiando e tentando fazer essa conexão com Deus, com o divino, com a natureza. Certo, só que a boa, ela tem um grande detalhe que as pessoas não levam muito em consideração, tá? Eu vou usar um termo meio, não muito peculiar, mas é um termo mais fácil de entendimento, o bem é tímido. O que isso significa? Sutil, né? Perfeito. O bem está lá num canto, ele não vai ficar o tempo inteiro do teu lado. Ele quer que tu tome iniciativa. Para aprender. Aí que tá. Tu vença essas demandas negativas. E o mal fica ali te cutucando. O mal, ele tá do teu lado. Tu não precisa nem chamar ele, que ele já tá aqui do teu lado. Já. Então é por isso que a gente é mais suscetível ao mal do que ao bem. Mas quando tu tá com as energias equilibradas, tu consegue distinguir uma da outra. Na verdade, esse equilíbrio, Carlos, isso é uma coisa bem importante da gente poder falar. Bom, como é que eu equilibro a minha energia? Como é que eu sei que ela está equilibrada? Né? De que forma eu percebo que a minha energia está equilibrada e eu não baixei o meu padrão vibratório? Bom, para começar, tu tem que ter propósitos positivos, né? Ou seja, tu tá aqui agora conversando comigo, tu não pode ter nenhuma sugestão negativa na tua cabeça. Para começar, é bem assim que funciona. Ou depois existe singularidades, tipo egoísmo, materialismo, egocentrismo, orgulho. Tudo isso faz com que abre brechas, vaidades, isso faz com que abre brechas para negatividade. Então, com certeza, existe um ditado bem popular assim, que existem os 10 mandamentos, né? Os 2 principais é não matar e não roubar, que está no topo, né? Então, quer dizer o quê? Que se eu não mato e não roubei, eu vou para o céu. E os restantes? E desejar o que é do próximo. Ter inveja. Nossa. Ter olho grande, ter não sei... Então, quer dizer que tudo isso são qualidades. É isso? Não pode ser qualidades, né? Amar o teu próximo como a si mesmo. Tu já perguntou para as pessoas na rua? Faz uma enquete. Quantos vão dizer que amam o próximo? Não, e assim, Carlos, a gente
nem sabe exatamente o que genuinamente é isso, né? Tipo eu não tenho, por exemplo, nisso que tu diz da inveja, sim, isso é qualidade ou não, né? Sim. Não, eu não tenho inveja, será que não tenho mesmo, né? A inveja é aquele sentimento que tu vai nutrindo dentro de ti, às vezes não é nem pelo material, é o que tu representa. Então, Carlina, eu tenho inveja de ti. Não é pelo que tu tem, pelo que eu estou visualizando aqui, mas é pela tua essência. Exato. É o que tu é. E nem sempre eu sei que eu tenho. Essas qualidades, De Não. reconhecer que eu sou invejoso. Ah, bom, mas eu acho, posso te falar bem a verdade, gostaria até de comentar. No fundo, todo invejoso sabe que ele é invejoso. Ele só não dá a terminologia correta. Ele não dá nome aos bois, diríamos assim. Tipo assim, ó, eu quero que tu tenha. Eu chego aqui, vejo essa tua estrutura e digo, meu Deus, como eu gostaria de ter. E não tenho, que coisa. Aí tu começa a nutrir esse sentimento. E aí todas essas casas que eu vou, eu fico depositando esse sentimento. É doentio, porque é uma doença, porque é uma doença, porque tu desequilibra todo e ela começa a partir do psíquico orgânico. Sim, biopsicossocial. Isso aí. Então, por isso, Carolina, que às vezes, não vou dizer que não tem razão, às vezes o invejoso não sabe que é invejoso, mas na realidade, ou no não fundo, aceita, né? Ele não quer aceitar. Mas porque o orgulho não deixa ele dizer que eu sou invejoso. Claro, a humildade, gente, é uma das predisposições para que tu possa alcançar muitas coisas boas, mas tu não admite, então. Tem que vencer o orgulho, né? Isso. E Carlos, bom, então foi bem legal isso. Eu só quero assim, qual que é? Não, primeiro eu quero te fazer a pergunta, porque esse tema, gente, é um tema assim infindável, né? Infindável. Certo. Eu acho que a gente poderia também, nossos próximos encontros, que isso, na verdade, Carlos, eu queria só assim, antes de nós seguir adiante, eu gostaria de compartilhar esse pensamento contigo e ver o que tu acha. Porque todo o trabalho de uma casa espírita é um trabalho em prol do outro, né? Eu também penso que evangelizar desta forma que a gente está fazendo também é um trabalho em prol dos necessitados. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É um trabalho de esclarecimento, então é válido, né? Não, na verdade, a gente está dando passe, mas quem estiver nos escutando e realmente estiver interessado, tenham certeza que os seus mentores estão atrás de vocês, fazendo muita energia de amor e paz, né? Não tenha dúvida. Então, e o Espiritismo. E o que a Umbanda se baseia? Qual que é essa? Que prática é essa? Bom, a Umbanda também é uma religião brasileira, né? Certo? Foi fundada em 1907, se eu não me engano, por Zélio Fernandino de Moraes, que também era um médium, que também começou dentro de uma casa espírita, porém a energia que ele detinha naquele momento não se condizia para aquele lugar. Então Ele foi conduzido depois a isso. E que energia é essa? Na realidade, essa energia que ele tinha ao lado dele chamava-se Caboclo das Sete Encruzilhadas. Foi o precursor, na realidade, da Umbanda. Porque não é que ele não é uma coisa assim, quer ver? É uma coisa até, para muitos, gera muita dúvida. Eu posso ser médium espírita e ser médium de Umbanda? Gente, eu não vejo problema. Eu já conheci muitos médios que trabalhavam em casa espírita, no meio da semana ia trabalhar numa casa de Umbanda. Então, eu não vejo problema quanto a isso, ok? Então, a gente já deixa bem claro. Aí o Zélio começou toda uma etapa de fundação de casa, abriu casa e começou o seu trabalho. Ali, naquele momento, a Umbanda aqui no Brasil surge. Entendi. Foi o marco inicial. Sim. Começaram a se abrir casas e assim foi. Então, a Umbanda, na realidade, ela tem vertente afro? Tem umas vertentes, tem. Mas ela é brasileira. Ela é brasileira. Ok? O que eu posso destacar aqui, que são religiões de matrizes africanas, no caso. E nós temos vertentes, que no caso é o candomblé no Nordeste e o batuque ou nação aqui no Rio Grande do Sul. Entendi. Então há uma diferença, tá? A Umbanda hoje ela trabalha com linha de preto velho e caboclos. Tá? Tem casas que trabalham com a linha de Erês, né, que são as crianças, no caso, espíritos de crianças, né? Então tem esse trabalho, é chefiada geralmente por um orientador-chefe da casa, tá, que foi o que criou, que montou a casa, né? Ele recebe a entidade, e essa entidade, então, ela faz a coordenação junto com todas as entidades e todos os médiuns trabalhadores. Então ela que dá as regras. Entendi.
Então existe uma hierarquia, Tá. e ele é que daí então baixa, então no caso, e coordena os trabalhos então junto desse orientador-chefe, Tá. junto dos irmãos então que estão trabalhando. E essa hierarquia, Carlos, falando em hierarquia, que é bem importante, a Sim. gente, né? Sim. Ela existe também no Espiritismo? Existe, tem que existir. Na realidade, é uma coisa sem fim. Eu sempre digo que é uma coisa sem fim. Porque ela começa assim, né? E vai até chegar naquele orientador-chefe do trabalho no plano espiritual. Não existe casa, não pode existir um templo religioso, na minha humilde opinião, que não tenha uma hierarquia, senão o trabalho fica bagunça. Entendi. Então, na realidade, vamos pensar assim, que o caboclo das 7 encruzilhadas, ele respondia a alguém. E a gente entende um pouco, e eu tenho que o Bezerra de Menezes, na realidade, ele era o chefe do espiritismo no Brasil, mas da Umbanda ele também era. Se não me engano, ele era o caboclo da pena branca ou pena verde, eu não tenho bem certeza agora. Então, porque ele só se ectoplasmava diferentemente, mas ele era o chefe da Umbanda aqui. Então pensa que acima dele tinha mais gente, tem os mestres siderais, aí tem uma gama de espíritos. Pois eu já ia te perguntar isso aí. Bom, tem para baixo e tem para cima. Tá. E assim, tudo bem, então vamos fazer essa transição. Certo. Tudo bem, a Umbanda, caboclos, Certo. os herês. Sim, enfim, são né? isso aí, sim. Tá. E qual que é a diferença, por exemplo, do espiritismo kardecista, certo. né? Ou O espiritismo, apométrico, perfeito. tá? Para Umbanda, que diferença é das energias? Olha, são muitas, eu acho que são muitas. Tá. Mas apesar que tem um fato que eu observo muito, como eu já trabalhei, e hoje eu trabalho num centro de Umbanda, então eu tenho essa noção. O que acontece? Na apometria, a Umbanda também é apométrica. Sim. Porque ela também trabalha com cura. Sim. Só que na Umbanda, eu visitei uma casa em Porto Alegre chamada Casa do Jardim, Sim, que é um berço da apometria. Sim. Há muitos anos atrás, com o nosso irmão e amigo Humberto Bellini, que hoje já é falecido, né? Então um dia ele me levou lá, porque ele conheceu, ele não sei se ele chegou a trabalhar, ele já presenciou o Dr. José Lacerda lá, mas ele dizia pra mim que ele já teve ele tipo assim, ele iniciou um trabalho lá. Então ele me levou lá. E aí eu fui com ele lá. Então naquela sala que eu entrei, eu só fiquei assistindo palestra, eu fiquei encantado, porque era uma palestra em cima da outra. A gente foi num sábado, mas isso faz 20 anos atrás, né? Não, faz 20 anos atrás. Faz uns 10 anos atrás. E aí, nesse meio tempo, ele me convidou, ele desceu até onde eu estava, que era a recepção das palestras, e fez com que eu subisse numa sala. E eu chegando lá, eu vi entidades trabalhando. Mas não vi entidades com olho espiritual, vi com olho material. Então, qual é então que a apometria para a Umbanda, exceto tem os trejeitos, aí tem a atmosfera da energia da Umbanda, isso que eu queria que tu vai chegar de um jeito e na apometria tu chega de outro jeito. Tá, tem os rituais, né? Isso, perfeito, aí tu não Tá. vai... E essa coisa da ritualística, Carlos, no centro espírita não convencional, vamos pensar agora só para falar para os nossos ouvintes, num centro espírita normal, Sim. né? Dá para fazer essa união de ritualística ou fica meio que... Olha, Carolina, assim, ó, quando eu fui trabalhar ali na casa dos Amigos do Caminho, o nosso amigo Milton Mazieiro, tá? Isso foi em 2015, eu acho, 2014, 2015, eu não estou recordado agora. Nunca vou me esquecer, nós sentamos no escritório dele e ele disse assim para mim: Carlos, isso aqui não é uma terreira de Umbanda. Me lembra, ele sempre falou. Quero vela, não quero incenso, não quero... E nem preto velho. Tu entendeu? Mas na realidade... O preto velho ele até aceitava, mas não fazer o ritual. Isso aí. Então, na realidade, ele foi isso aí que tu já sabe. Então, na realidade, o que acontece? Há maneiras, mas cada um dentro do seu quadrado, eu diria assim. Então, tu quer receber uma entidade, que tu tá sabendo, tá recebendo, num centro espírita, para mim eu não vejo problema, basta tu tenha coerência e responsabilidade. Para saber que é a entidade certa, que tu tá fazendo a coisa certa. Porque o terreiro de Umbanda, ele tem toda uma atmosfera. Ele tem o batuque, ele tem o atabaque. Para que serve o batuque, cara? Na realidade, é que a música, na realidade, ela chama, né? Porque a música, já diziam
A música, na realidade, a musicalidade, a matemática já fazem parte do ser humano há muito tempo, né? Entendi. Os xamãs, Sim. os indígenas mesmo, tudo é através do barulho, da música, para atrair, o santo daime. Não é através de uma música que tu vai entrando no êxtase. Chá, né? Isso, chá, isso aí. O Ayurveda. Sim. E tu vai tomando, tu vai. Então a música ela atrai. E da Umbanda ela vai chamar a entidade X ou Y. Tu precisa para criar esse círculo mágico e que a entidade possa chegar já identificada. Entendi. Identificada, legal? Isso eu acho que só tá identificada. Sim. Né? Uhum. Tu quer desligar lá, que depois eu corto e a gente faz outro.